Boa noite a todos que estão hoje na live. Agradecer a presença do Mário, Capela, do João, do Bruno, do Daniel, sempre ajudando a gente aí no que é preciso. Bom, a ideia de hoje, a gente quer... Então, a ideia é a gente bater esse papo da situação, como é que está hoje o desenvolvimento do esporte no sul do país, né? Floripa e o pessoal do Rio Grande do Sul. A gente não conseguiu trazer o pessoal do Paraná, mas uma outra oportunidade com certeza. E a gente trouxe também o João, que é uma figura aí das antigas no futebol de mesa, gaúcho. E aí o João pode depois ajudar a gente a fazer um paralelo aí, como que era o futebol de mesa na época dele, como está hoje em relação ao sul do país, que é uma coisa que a gente buscou tanto. Chegou a ter um momento lá atrás, na época da FEBOERJ, depois se perdeu e agora voltou novamente. E falar um pouquinho aí, né, dessa integração. O Sul, que tem a regra gaúcha, né, que é uma regra muito forte, que agora está em processo de aproximação com a Federação Gaúcha, conversar um pouquinho sobre isso aí. Boa noite a todos aí. Saldesneri, Romar, Capela, Daniel, o grande Bruegel, desenvolvendo lá no Sul, que a gente achava que não voltaria mais, né? Mas está aí com força total aí. Boa noite a todos aí, quem está escutando a gente e assistindo a live. Um abraço aí a todos. Joãozinho, você, na sua opinião, como atleta, né, e jogador do Botafogo, o que você acha? Você acha que existe condições de volta às atividades esse ano ainda? O que você pensa? Olha, o que eu penso é que a gente está com um ano perdido, infelizmente. Você vê, eu tenho um perfil já, eu tenho 61 anos, e sou diabético, tenho pressão alta. Eu, particularmente, mesmo que volte aí no final do ano, eu vou me licenciar, vou me afastar, vou paralisar. E eu acho que é muito arriscado, a gente não tem certeza de praticamente nada ainda. É muito difícil você, nesse momento, achar alguma coisa. Não tem, a gente está esperando aí, está no compasso de espera. Eu virei um ermitão dentro de casa. Aí, baba, raspei o cabeça, aí, tá todo mundo numa fase muito complicada. Eu não vejo um retorno assim consistente. Eu acho que esse ano, não sei qual é a posição ainda da FEPUMES, mesmo porque aqui no Rio a gente tem ainda essa questão da saída da diretoria, tem uma nova eleição aí prevista, o pessoal não deve saber aí, mas a nossa questão aqui regional é que vai mudar muita coisa, né? Não sabe se ainda a chapa que vai ser apresentada até o momento, e é outra questão, fica aí um vácuo aí para a gente aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho que essas duas coisas aliadas vão ser, assim, preponderantes para não acontecer mais nada esse ano, infelizmente. O Bruno, assim, o Bruno já nas outras lives a gente já botou nossa opinião, né, Bruno, que realmente a gente entende que não tem condição, até pela segurança das pessoas, das famílias, dos atletas. É difícil você manter, na minha opinião, né, como atleta agora, não como dirigente, mas como atleta. Eu não vejo uma forma da gente manter totalmente o padrão de segurança numa competição no Rio, que às vezes você tem, sei lá, 200 pessoas, sei lá, por uma competição dessa. É muito difícil você manter, teria que medir a temperatura de todo mundo, máscara de proteção, mas aí o cara vai do banheiro, daqui a pouco tá com a máscara no queixo, pendurado na orelha, e aí toca no botão e passa meu botão que está no fundo da mesa e toca, quer dizer, é bastante complicado. Nessas lives que eu tenho tido aí, teve uma ideia muito legal que o Latino deu numa live que ele fez com o Washington recentemente, e é uma coisa que eu também comungo da mesma ideia. Assim, ele falou, por que não se aproveita esse tempo, esse ato aí que a gente tem, né, das competições, porque é muito difícil você fazer uma competição oficial onde você tem um ranking e, por exemplo, jogadores que não podem jogar, como o João acabou de citar, serem prejudicados no ranking porque não pode ir por questão de saúde, né?
Então, a ideia que ele deu, que também acho muito legal, é, de repente, usar esse tempo para fazer torneios abertos em locais de grande circulação, ao ar livre, porque a gente, infelizmente, não pode se confinar num local todo mundo, e usar, pelo menos, esse período para divulgar o esporte. Quer dizer, por mais que você não tenha uma competição oficial, se você consegue fazer um torneio, sei lá, com 5, 6 mesas, numa praça de grande circulação, um local de grande circulação de pessoas ao ar livre, teoricamente você está jogando ao ar livre, o risco é bem menor, né? São poucos atletas, então você consegue controlar um grupo menor de pessoas e você divulga, quer dizer, a gente usa esse tempo aí para angariar mais gente para o ano que vem. Quer dizer, eu acho que é uma excelente ideia que o Latino deu. Se a gente conseguir botar isso para frente. Desculpa te interromper, Ronald, que na realidade essa é uma ideia muito boa, mas é como eu te falei, a gente tem uma lacuna, vai ter um hiato agora de diretoria. Quem vai assumir? Quem vai fazer? Eu acho que essa é uma questão séria ainda para ser resolvida. Você vê que é um lançamento de chapa dia 10 de julho e depois uma eleição dia 10 de agosto. Então a gente já vai adentrar o segundo semestre sem saber. Eu não vi até não, na verdade, aqui, assim, a gente sabe que esse processo eleitoral vai ter, mas, na verdade, fica a ideia para quem entrar, tentar ficar. Ou quem está, ou quem vai vir, tanto faz. Então, assim, eu acho que, nesse momento, a gente tem que pegar as ideias que tiverem, e depois, se vai ser aplicado ou não, já é outra história. Outra situação. Mas eu acho que a gente poderia usar esse tempo aí para planejar. A gente realmente está torcendo, até porque, como já foi falado antes, até o acesso nos próprios clubes onde você pratica estão restritos, quer dizer, às vezes você não consegue nem entrar no clube para jogar, né? Mas se melhorar, a gente torce para que melhore, já que a gente talvez não consiga fazer uma coisa oficial até o final do ano, de repente fazer alguns jogos, não precisa nem ser um torneio para aglomerar um monte de gente, alguns jogos de exibição, 2, 3, 4 pessoas que não estejam no grupo de risco, que possam jogar numa praça só para a gente divulgar o esporte. Eu acho que, além do planejamento que a gente já está fazendo, talvez fosse uma iniciativa que a gente pudesse fazer, para a gente, pelo menos, assim, tirar alguma coisa de bom desse período, quer dizer, fica a ideia aí, para quem puder fazer, ou a diretoria que entrar, ou o clube que quiser fazer por conta própria, mas para a gente conseguir trazer praticante, né, da modalidade. Uma das boas ações, bom, inclusive, estou vendo o comentário do André Amorim aqui, que realmente numa praça, alguma coisa, pode haver aglomeração de pessoas. Mas os clubes, por exemplo, o Avaí hoje disponibiliza, eu acho que tem outros clubes também, de filmagem, transmissão de jogos. Eu acho que 2 atletas poderiam, de repente, estar praticando a modalidade e todos os clubes se comprometerem a compartilhar, no caso, essa live no momento, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Zona Sul, ou daqui a pouco o Zona Sul está fazendo uma transmissão e os outros clubes compartilharem, para que essas imagens cheguem ao maior número de pessoas possíveis e a gente possa difundir, no caso, na quarentena, a nossa modalidade. Não sei, é uma coisa que eu penso, até referente às outras regras que existem que não conhecem. Mário, conta um pouquinho para a gente o que aconteceu aí do antigamente do Dadinho nos 2 clubes grandes, que hoje em dia não tem mais, e as outras modalidades também, só para a gente entender essa transição, para o pessoal entender. Perfeito. Não, realmente, o Dadinho, ele teve seu início no Rio Grande do Sul no ano de 2003, primeiramente começando pelo Mundial, que aconteceu em janeiro de 2003, no Rio de Janeiro, tá? Onde o Internacional mandou 2 representantes, sendo que um deles, o Denilson, ele acabou em 3º lugar nesse Mundial. O Jacaré. Isso já foi muito bom. Nesse mesmo ano, a gente teve a Copa Ricardo Teixeira, que foi a maior competição de futebol de mesa ocorrida no Brasil até hoje, onde reuniram todas as regras. Veio o Dadinho, veio a 12 toques, veio a 3 toques, a regra 1 toque, que é forte no Rio Grande do Sul, e mais a regra gaúcha. Então, foi uma grande competição e realmente ali foi criada uma estrutura de futebol de mesa muito boa dentro do Internacional, né? E isso aí possibilitou, no ano seguinte, 2004, a gente sediar, eu digo a gente porque eu estava no Internacional, eu fiquei lá desde o início até a sua
do seu fim do departamento em 2005. Então, em 2004, aconteceu o brasileiro. A regra da DIN estava passando por essa formalização da regra, né? Oficialização da regra, e ocorreu esse brasileiro aqui também em Porto Alegre. No ano de 2005, infelizmente, o Internacional ele fechou o departamento. Por que ele fechou? Porque o Inter passava por uma estruturação naquele tempo, e o departamento de futebol de mesa era meio que à parte, não era o pessoal era... Nem todos que jogavam no departamento eram sócios do Internacional. E o Internacional fez uma exigência para que todos se associassem. E isso causou um certo esvaziamento, porque ali a gente tinha pessoas que não gostavam de acompanhar futebol, tinha a questão da rivalidade também, gremistas dentro do departamento internacional, né? Então, ali houve uma debandada e, infelizmente, o departamento acabou fechando em 2005, né? E aí, em consequência, o Dadinho realmente ele não teve mais andamento, né? Ficou só a regra... E no Grêmio, a gente chegou a visitar a sala do Grêmio, lá na mesma época que a gente foi em 2004, aí, eles tinham uma sala grande lá, jogava brasileiro, eu acho, a regra brasileira. O Grêmio também tinha um espaço muito bom, só que se jogava realmente só a regra brasileira, tá? Quem diversificou um pouco as regras foi o Internacional, o Grêmio praticava uma única regra. E o Grêmio também, com a construção do novo estádio também, da Arena, e houve a entrega todo o complexo lá do Estádio Olímpico para a construtora, e aí o departamento também acabou se encerrando, né? E então, hoje, infelizmente, os nossos 2 clubes grandes aqui não têm departamento de futebol de mesa. Mas... Mário, deixa eu te fazer uma pergunta. Estou te interrompendo aí. Essa questão de vínculo, de sócio, ela é uma questão recorrente, eu acho que quase todos os clubes. Não tem alguma forma aí de criar um sócio torcedor que ficasse vinculado ao departamento de futebol de mesa para minimizar esse tipo de problema por aí? Olha, eu acho que isso aí talvez seja uma tarefa assim da presidência da nossa federação. Acho que a nossa federação ela poderia fazer esse contato com os presidentes, né, para ver essa viabilidade. Por acaso, eu tive um voo onde estava o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, no ano passado, e eu conversei com ele sobre isso aí, né, sobre futebol de mesa e tal. E ele me falou, não, os clubes do Rio de Janeiro, eles já têm uma verba já destinada no seu orçamento para esporte, né? Não acontece no Grêmio, que o Grêmio só trabalha com o futebol, né? Então, ali eu vi que realmente as portas estão fechadas para qualquer outra atividade, né, no Grêmio. O Grêmio, ele disse para mim que teve uma reunião lá e somente futebol é o assunto do Grêmio. Já o Inter já é um clube, né? Tem lá a sua piscina, tem seu CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas, e talvez seja uma possibilidade, né? O Inter também porque o Grêmio não tem área social, é só arena mesmo. Não tem. O Grêmio realmente ele está somente tem o estádio e o centro de treinamento, né? Que é próximo ali. Não tem uma sede social. Enquanto que o Internacional, além de ter o estádio, tem o ginásio, esse que nós falamos, né, o Gigantinho, ainda tem salas lá, vazias, e ainda tem o Parque Gigante, né, onde tem piscinas e outras atividades. Então, há uma possibilidade, eu vejo uma possibilidade no Inter, através da fundação. Tem a Fundação de Educação e Cultura, e eles têm alguns projetos, tá, junto com as escolas, e eu estive lá o ano passado também, na fundação, fomos muito bem recebidos, e abri uma possibilidade ali no Internacional de realmente, através da fundação, ter um projeto de futebol de mesa. Eu poderia, através da minha associação, eu sou presidente, tentar fazer esse vínculo aí, essa parceria, né? É uma possibilidade, sim. Seria importante se a gente tiver um clube grande como o Inter, o Grêmio também, mas o Grêmio eu acho mais difícil, porque não tem uma área social. Apesar de que hoje, aqui no Rio, o João pode dizer muito bem,
O Botafogo, apesar de ter uma área social aqui em General Severiano, o Botafogo hoje fica dentro do complexo do Engenhão, numa sala dentro do estádio, né? Quer dizer, se a gente conhecesse alguém dentro do Grêmio, que de repente aquele estádio tão grande, com certeza tem sala vazia ali, que não é usada para nada, deve ser depósito, alguma coisa assim. Mas aí é um processo, tem que sempre ter alguém conhecido dentro para tocar esse projeto para frente. Ô, Ronald, mas aproveitando, o Avaí também não tem um clube, uma sede social. O Avaí é só o estado da ressacada, né? Inclusive, o presidente do Avaí disponibilizou, se precisar fazer nas tribunas, nas áreas, algum campeonato, ele disponibiliza sem problema nenhum. Mas isso não foi um empecilho para que a gente procurasse uma área para a prática do campo e representar o Avaí. Eu acho que o Grêmio, mais o Grêmio do que o Inter, a questão da parceria que hoje a gente tem com o Avaí poderia ser aplicada no Grêmio. A questão da representar o clube, não de tu exigir nenhuma questão de estar dentro do estádio ou utilizar alguma coisa do Grêmio. Porque esse é o grande problema. Quando eu vejo alguém procurar uma parceria com o clube, geralmente é sempre pedindo alguma coisa. E se a pessoa entra com a questão de, olha, eu quero representar vocês, e daqui para frente eu sou responsável por onde que vou jogar, como eu vou fazer, é muito mais fácil de abrir as portas, né? E no Grêmio tem o Gotti, que o Mário conhece bem, e o Ricardo Gotti tem um acesso muito bom dentro do Grêmio ainda, acredito. Isso aí, ó, até o Bruno pode falar para a gente. Antigamente aqui no Rio, né, Bruno? A coisa da organização dos clubes... Ainda, né? Mas naquela época era mais forte, quer dizer, você tinha muitas ligas, as ligas não tinham um CNPJ, porque eram ligas amadoras, e aí, com o advento da federação, as ligas tinham que ter ou um CNPJ próprio, ou buscar uma parceria com um clube que tenha CNPJ, né? E assim surgiu o Maxwell com a Rex, assim surgiu a Botão Mania, muita gente foi lá para o Clube do Sargento. Então, assim, o Botafogo, há um tempo atrás, há uns anos atrás, até o Adriano falou isso no podcast dele ontem, a gente conseguiu, lembra, Bruno, naquela vez que a gente foi lá na secretaria aqui no Rio, do município, a gente conseguiu uma carta do Bebeto de Freitas autorizando São Cristóvão também. E aí a gente conseguiu uma carta do presidente autorizando você representar as cores do clube. Não necessariamente ele precisaria ter um espaço lá, né? Isso ainda tem hoje, porque, por exemplo, você pega o América, que fechou a sede, a equipe do América aqui treina na BB. Né? A sede recebe os jogos na BB, o América não tem mais sede, infelizmente. Então, eles têm uma parceria que ele representa o América, obviamente, não tem liga, nada disso, já era o grupo que jogava lá, eles continuaram representando o América, só que em outro local. Isso já foi feito também com São Cristóvão lá atrás, que era o pessoal da FUMIG, que chegou a jogar pelo São Cristóvão. A gente teve também o Botafogo um tempo. E até falando para o Mário também, até o presidente do Grêmio falou assim, tem um destinamento para o esporte amador. Tem, para o basquete, para o vôlei, para o futebol de mesa, geralmente, que eu não posso falar pelo Botafogo, porque eu não joguei lá. Mas joguei no Fluminense, joguei no Vasco, jogo no Vasco, joguei no Flamengo. Geralmente eles cedem o espaço, né, a sala, mas a estrutura toda da sala, muitas das vezes, fica por conta dos jogadores, da organização que o grupo faz para desenvolver aquela sala. Né? Não só nos clubes grandes, até em outros clubes também. O João teve na Asbac, teve no Maxwell, sempre foi assim. Então, basicamente, a gente que toca, né, a sala, a organização, bota piso, vai criando muitas vezes a gente consegue uniforme, né? Uniforme do clube. Muitas vezes eles te dão condições melhores para uniforme, né? Alguns cedem uniforme, no Vasco já houve isso, ou te cedem mais barato. Então, o apoio, basicamente, é esse só da seção da sala. Não existe um grande orçamento, não tem apoio para viagem, são fatos muito raros. Né? Por exemplo, o Fluminense disponibilizava para um grande jogador, para você poder trazer a condição dele poder entrar no clube como sócio-atleta, né? Na época que o Fluminense exigia que tivesse um grande número de sócios. Então, assim, esse sócio-atleta não paga, ou era um valor muito mais reduzido. Então, assim, mas eram poucos, eram dois sócios desse, ou um.
Então, eles davam para um jogador que não tinha condição de pagar, mas para atrair ele para jogar para o Fluminense, aí davam essas condições para ele. Então, assim, só para te mostrar que, às vezes, não existe também esse custeio aí das direções dos clubes grandes aqui no Rio. Aí a parceria sempre ainda tem com a América, é um caso bem sucedido, a América é um time forte, está aí até hoje, né? Mas só para te mostrar que as dificuldades aqui também são grandes também. Né, João? Não sei como é que é o Botafogo. É verdade. São 2 exemplos que eu quero dar. Um do Botafogo, que está tentando agora, aconteceu a pandemia, a coisa parou, mas assim, a ideia do pessoal lá, com essa nova administração de futebol, que é só para o futebol, mas interfere no clube como um todo. Se comentou lá de que parte da nossa contribuição mensal fosse para ser sócio torcedor do Botafogo. E aí sim, você criaria um vínculo maior do fute-mesa junto ao clube. A gente teria uma participação, assim, ficaria mais inserido, com menos risco de sair. Foi o que eu entendi. Agora, falando do segundo exemplo, que foi o que aconteceu há 8 anos atrás. Quando nós fomos lá, quando eu fui para o Tijuca com outro grupo de pessoas, o que aconteceu? O presidente lá da área de patrimônio, ele na conversa, ele não entendia o que era o futebol de mesa. É o que eu acho que acontece com muitos clubes que querem passar por isso. Eles consideram o futebol de mesa exclusivamente entretenimento, não esporte. Foi difícil que aquela pessoa lá entendesse na época que a gente disputava um campeonato e era federado, e que o futebol de mesa era registrado lá no antigo CND, e aí tem que contar aquela história toda. E aí o que pesou muito para conseguir a sala na época foi falar que já existia Flamengo, o Vasco, América, Fluminense e outros clubes participando, e que era uma competição. E aí o cara achou super interessante, porque o Tijuca tem esse viés de competitividade, apesar de não ter futebol, e aí a gente ficou lá um período grande até, enfim, foi muito legal lá, e é um exemplo que eu falo sempre sobre essa dificuldade para conseguir e consolidar espaço. Eu acho que todos nós, como o Bruno falou, tem esse tipo de problema, pode mudar a administração, a política, enfim, eu não sei como. As soluções que eu vejo sempre, por incrível que pareça, é a origem do botão. Sempre criar algum tipo de estímulo para ligas. Eu não sei como é que é aí em Santa Catarina, nem no Rio Grande do Sul, se existem muitas ligas independentes. Tem que chamar esses caras, trazer para jogar, eles são uma fonte enorme de atletas para manter a gente vivo. Eu até hoje jogo numa praça, lá na Praça São Salvador, que fica na Zona Sul, que é muito legal e tem muita gente boa. Alguns vão para a federação, outros não vão. Você tem que fazer esse trabalho constante, sempre. Hoje, eu não sei porquê, está uma enxurrada de gente com ligas. Isso, sei, eu acho que é positivo para o fute-mesa. Não sei qual é a opinião de vocês sobre isso aí que eu comentei agora. Aos clubes, a gente fala em relação aos clubes de camisa, porque não deixa de ser um chamariz, quer dizer, se você tem o Grêmio, ainda mais no Sul, com essa rivalidade Grêmio-Inter, se você tem o Grêmio e o Inter na federação, com uma equipe, e você faz, por exemplo, um evento num shopping, uma coisa qualquer, um confronto de equipes com Grêmio e Inter, automaticamente a quantidade de pessoas que vão se interessar, até para poder representar o clube, voltar a jogar, ou pessoas que já jogaram e pararam, é enorme. Quer dizer, esse passo aí, de talvez, conseguir uma aproximação com o clube. Porque a primeira coisa que tem que mostrar para o clube é que você não vai dar custo para ele. Esse é o primeiro argumento. Porque, né, isso aí em qualquer lugar. Então, assim, talvez essa, em vez de você, no primeiro momento, por exemplo, no caso do Grêmio, exigir uma sala, talvez seja mais fácil você conseguir deles uma carta autorizando que alguns atletas joguem pelo Grêmio e montem uma equipe, como o Avaí não joga dentro do estádio do Avaí, entendeu? Mas para o futebol de mesa, você ter o Grêmio, você ter o Inter, é muito importante. Muito importante. Verdade. Não, com certeza. Esse modelo do Avaí, inclusive, é uma novidade até trazida para o futebol de mesa, né? Essa parceria.
realmente porque no Avaí é o seguinte, o futebol de mesa ele só seguiu o que o Avaí já faz com todas as modalidades dentro do clube. O que ele faz? Ele pega um clube de fora que tem um CNPJ, ou seja, todas as suas responsabilidades, nenhuma é do Avaí, então cai tudo sobre o clube que está fazendo a parceria. No primeiro ano, a gente ganhou o direito de representar o Avaí e ganhou um jogo de camisa. No segundo ano, depois, o presidente foi ver o Campeonato Brasileiro, se encantou aqui com o Campeonato Brasileiro que nós fizemos, né? Foi, eu acho que de todos que eu joguei, foi um dos melhores que eu vi até hoje, que eu jogava de disco também, de um toque, né? E ele gostou tanto que no segundo ano ele deu a possibilidade da gente ter os uniformes a preço de custo, né? Mesmo preço de diretoria, sendo que a gente poderia explorar a camisa. Ele nos dá a camisa limpa, ou a gente compra a camisa limpa, uma das camisas que o Avaí utiliza, e a gente pode vender por patrocínio para trazer o dinheiro para aluguel de sala, compra de mesa, trave, deslocamento. Então, é o que eu falo, e aí no Rio Grande do Sul for feito esse tipo de parceria, eu acho que é mais interessante para o clube. Primeiro, tu ganha a chance de representar, depois tu ganha outros benefícios, né? No caso, como explorar a camisa. Como é o Vasco hoje, né? O Vasco, e sem contar que nesse meio tempo, você começa uma relação de uma forma mais tranquila, vai que nesse meio tempo, um cara lá do Grêmio fala, pô, Mário, olha só, vagou aqui uma sala que era não sei o que, vocês não querem botar aqui dentro, não? Entendeu? Assim, é uma coisa que você vai indo aos poucos. Então, eu sugiro que depois você converse aí com o Capela, vê o que posso fazer. E aí, sim, é buscar pessoas no Sul que tenham influência dentro da diretoria, mostrar que a gente que o futebol de mesa não quer nenhuma forma causar nenhum tipo de custo ou de dor de cabeça, simplesmente a gente quer representar as cores do clube. Claro. Né? E aí, de repente, conseguir montar uma equipe do Inter, uma equipe do Grêmio, eu acho que seria bem importante aí para o Rio Grande do Sul. É verdade. Nós tivemos um período muito bom ali entre o ano de 2000 e o ano de 2005. Tinha esse apoio do Internacional, né? Inclusive o Dr. Arthur Dalegrave, hoje saudoso, falecido, mas ele nos apoiava muito, ele estava sempre presente nas competições e tudo que a gente precisava, realmente, ele nos conseguia. E vocês ainda têm um agravante que é mais fácil, porque vocês já tiveram, o clube já teve o futebol de mesa. Tem uma história. É mais fácil do que você chegar num clube que nunca viu isso na vida e ter que explicar, como o João falou do Tijuca. Quer dizer, o Grêmio já teve, o Inter já teve. O Inter era campeão brasileiro de um toque. O Inter teve campeão brasileiro de um toque, inclusive, né, o Mário, se não me engano. Eu joguei esse maior campeonato de futebol de mesa, foi dentro de Gigantinho. Então, a estrutura era gigante do Inter. Realmente foi uma das maiores que eu vi até hoje, foi do Inter. O Internacional tem tradição no futebol de mesa, inclusive, eu falei só desse período de 2000 a 2005, mas ele também teve lá nos anos 70, também teve futebol de mesa. Durante os anos 80 ele teve, e ele voltou ali em 1999, né? Aí ficou nesse período. E realmente a gente tinha muito apoio, inclusive com a presença do Grêmio, até a própria televisão local aqui, ela promovia grenais de futebol de mesa, e eram transmitidos. Aquilo ali motivava muito, trouxe muita gente para o futebol de mesa, né? Realmente deu uma visibilidade para nós, assim. Então, aí, a sugestão que eu deixo, Mário, para você é essa, de repente, começar a investigar essa possibilidade de representar os clubes do Sul, o Inter e o Grêmio, como a gente já fez em outros clubes, como eu fiz no Flamengo. Normalmente, sempre quando muda a diretoria, é como se fosse um novo clube, né? Quer dizer, quando muda a diretoria de um clube grande desse, você não sabe o que vai acontecer com o futebol de mesa, se o cara vai tirar, se o cara não vai tirar. Então, a minha sugestão, que é o que a gente fez no Flamengo, é você montar um dossiê, né? Uma apresentação em PowerPoint, ou um dossiê, e aí você sim pode botar fotos da época do Inter, bota foto do campeão brasileiro, bota foto da Copa Ricardo Teixeira, e monta um dossiê desse, e aí a outra parte é conseguir um contato dentro do clube, que chegue dentro da diretoria, e de repente consiga essa parceria de você reativar o Inter, e no primeiro momento, mesmo que não tenha uma estrutura dentro do Inter, fazer como o Avaí faz. Então, assim, fica essa sugestão aí, se vocês conseguirem, eu acho que seria muito bom para o esporte,
porque no Sul, né, com essa rivalidade Grêmio e Inter, eu acho que isso aí seria um chamariz para a gente, inclusive, trazer mais atletas, que aí poderia fazer competições em locais públicos, com a rivalidade Grêmio e Inter, aí eu acho que o negócio ia ajudar bastante a vocês em termos de captação, né, de gente. Ainda mais agora com as redes sociais, quer dizer, se você faz uma propaganda, consegue entrar no Grêmio e no Inter, e você faz uma propaganda nas redes sociais, venha jogar botão no Inter, venha jogar futebol de mesa no Grêmio, divulga isso nas redes, cara, a chance disso aí explodir é gigante. É gigante, gigante, gigante. Mais de ideias você acham que a CBFM podia adotar? A gente está sempre aberto a sugestões e a críticas. E, assim, em termos de a gente angariar mais atletas, a organização das competições, vou pedir para o Joãozinho começar aí, dar a opinião dele. O que você acha, João, que a gente pode fazer para organizar melhor? E a gente sabe que existe a limitação financeira, a coisa da gente conseguir patrocínio e tudo, que é um sonho que a gente busca, de repente, ter uma grande marca patrocinando um campeonato desses. Então, assim, mas... Joãozinho, que você tem alguma ideia, se você acha que a gente possa buscar alguma coisa assim? O que você diz? As ideias que eu tenho, elas são muito antiquadas, né? Mas, assim, são sempre aquele trabalho de base, né? Porque eu acho que tem muita gente que joga botão e nem sabe que existe esse universo de CBFM e de federações e de clubes. Realmente, a questão da divulgação, a gente não tem um espaço de mídia que pudesse alcançar todo mundo. Tem que ser uma coisa mais integrada. A gente tem aí jogos que são transmitidos e o alcance ainda é muito baixo. Eu só vi um jogo transmitido que teve um alcance de 89 mil visualizações. Foi um jogo entre o Aires e o Regis. Fora os outros, são 500 visualizações, são 600 visualizações. Isso é importante. A gente tem uma ferramenta que precisa ser estimulada cada vez mais. Isso aí não tem mais volta, gente. E o resto, aqui, cada federação vai fazer o seu trabalho diário de tentar, junto aos novos, eu vou fugir um pouquinho aí, eu estava participando de um projeto patrocinado pela Unirio. Infelizmente, com a pandemia, foi tudo suspenso. Ia fazer um trabalho junto a algumas escolas, dentro do clube da Light, e isso foi, infelizmente, interrompido. A gente fica aguardando que retorne, mas sabe lá quando, né? Não sei. A ideia é essa, continuar essas divulgações que são feitas agora com live, mas muito mais por conta do conteúdo do futebol de mesa, para ser divulgado no máximo de lugares possíveis, né? Falta dinheiro também para fazer isso, né? Em relação, mas eu acho que a gente existem algumas ações que a gente pode fazer, eu acho que são ações que não são muito, muito caras em termos de divulgação. A gente tem hoje essas ferramentas em termos de Facebook, Instagram, que você tem essas postagens pagas, que você... não são valores exorbitantes. Todo mundo já viu aqui, quando você está rodando o celular, entram, às vezes, umas propagandas patrocinadas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Isso aí são que a pessoa paga, impulsiona aquela publicação, e isso aí, dependendo do valor que você põe e da regularidade que você põe, ela atinge não sei quantas mil pessoas. Você define o raio, você consegue definir o tipo de público que você quer atingir, se é masculino ou se é feminino, a faixa etária, você consegue definir vários parâmetros para você ter um filtro que vai atingir aquele pessoal que você tem interesse, né? E com isso, você consegue ter um investimento não tão alto. Então, a sugestão que eu dou para as federações é isso, montar uma chamada. Tem muita gente aí que conhece que sabe fazer essas publicações de marketing, de venha jogar o futebol de mesa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, faz um folderzinho, uma imagem, né? Bota numa rede social dessa, de vocês, que vocês tenham, entra lá, como é que faz link anúncio patrocinado, impulsionar anúncio, aí você bota, sei lá,
Tem vezes que você bota, sei lá, R$30, ele te dá a estimativa de pessoas que você consegue atingir. Às vezes, com R$30, você atinge 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, ou seja, essas 10.000 pessoas vão receber aquela arte que você botou lá no feed deles em algum momento, quando eles estiverem rolando lá o Facebook e o Instagram, isso aí vai aparecer para eles. Aí o cara vai olhar, pô, Botão, caraca, quanto tempo que eu não via isso, não sei o quê. Bota o telefone grande, bota as redes sociais, os contatos. Então, se isso for feito a nível local, no Rio, em Minas, em cada estado fizer isso, monta uma artezinha, né? Bota lá na rede social da federação, na rede social do clube, cara, impulsiona. Às vezes, com R$50, você vai ver o alcance de 10.000 pessoas. Com R$50. Quer dizer, e aí pode ser um ponto de contato, quer dizer, você vai atingir pessoas que nem sabem que tem. Então, eu acho que existem coisas que podem ser feitas com um investimento mais baixo e que é importante. Outra parte que é importante, eu sei que assim, falar é muito fácil. Eu fiquei 7 anos na Federação do Rio como presidente. A gente depende muito de mão de obra, de gente para ajudar, né? E muitas vezes você não tem, é só a gente e o pessoal que está na diretoria, que está organizando, que tem que fazer. Mas existe essa parte do trabalho nas escolas, que como o João falou, é uma coisa realmente um pouco mais complexa, né? Depende de mão de obra para estar lá fazendo o trabalho. E divulgação, cara, eu acho que a gente tem que fazer trabalho de divulgação em áreas públicas, como a gente falou, quando passar a pandemia, se não der para fazer agora. Mas, assim, a gente, às vezes, sair algumas vezes de dentro dos salões, de dentro das salas dos clubes, e fazer em áreas públicas, conseguir aí, como já aconteceu no Rio aqui diversas vezes, conseguir incentivo, sei lá, uma autorização da prefeitura para fazer um torneio na praça XYZ, cerca lá com cone, bota lá uma fita, bota lá 5, 6 mesas, 10 mesas e faz o campeonato, só para ver e ser visto. Mesmo o campeonato não vale nada, como a gente já fez no shopping aqui. O shopping é um outro lugar. Só que o shopping é mais complicado, né? Porque a burocracia é muito maior. Mas, às vezes, se a gente conseguir fazer alguns eventos nessas praças públicas, locais de grande circulação de pessoas, eu acho que é uma ideia. Assim, eu sei que não é fácil. Falar é muito fácil, né? Mas já a ideia a gente está sempre tentando, né? Esse caso aí que você falou da praça, eu já até comentei. Você tem uma praça com 2 ligas jogando na praça regularmente aos sábados. Uma é a La Fome, que é originária da FBP, que virou FMS. Eu estou até falando aqui, não é o Foco Liga, mas é o Fute-Mesa, né? O espaço está lá, ele infelizmente não está acontecendo agora por questão da pandemia mesmo, mas regularmente está lá, já teve até a France Express lá visitando, filmando. É que essas informações a gente não consegue colocar todas juntas e linkar tudo isso aí. Eu acho que é uma ação conjunta. Você tem que ter o clube, você tem que ter essa ação lá na praça ou em algum lugar, e você tem que ter também, por incrível que pareça, o fabricante. Eu não sei como é que é a situação aí no Sul, com o Mário e com o Capela. Quantos fabricantes vocês têm? Porque você tem que ter material também de trabalho para fazer a divulgação. Aqui no Rio, hoje, tem um montalhão de gente fazendo. Eram 2, 3 pessoas, hoje tem mais de 20. E aí você precisa ter também essa interface também com o fabricante. Tem que ter gente também para estar fornecendo material para essas praças aí, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Você vai procurar botão de perolado, por exemplo, da rega do Dadinho, você encontra onde? Eu quero agradecer a você, Ronald, e o Bruno, que estão com essa batida há tantos anos, o André, que não está presente hoje aí também, que é um pilar dessa história toda. Mas, assim, quero dar um abraço especial aí para o Mário, porque eu sou gaúcho, tenho um sentimento muito especial pelas coisas lá do Sul, muita saudade e muita satisfação de que o pessoal do Sul conseguiu abraçar essa questão do Dadinho indo em frente. Um grande abraço para o Capela também, que também está fazendo um trabalho muito legal, com resultados bacanas, com muita gente também, com os clubes também.
Muito legal ver o Sul funcionando assim num nível de competição nacional muito legal. Agradecer também o Daniel, que fica aí nos bastidores aí. Enfim, vocês precisarem de alguma coisa de mim aqui no Rio, alguma coisa que possa acrescentar, eu estou à disposição de todos vocês aí. Obrigado aí, gente. Um abraço grande para todos vocês. Obrigado, Joãozinho.